Olá, está começando agora mais um episódio do seu podcast de histórias favorito, o JacoCast. Nós temos episódios semanais para vocês. Eu sou Gabi Aborachid e claro que nós temos comigo Thalita Simplício. Oi, Tatá! Oi, gente, tudo bom? Nossa, amiga, quanto tempo, né? Pois é, já quero começar pedindo desculpa para os nossos ouvintes, entendeu? Não desistam da gente. A gente tem certos probleminhas assim com pontualidade, mas iremos melhorar. Tá nos planos. Não, pois é. E as duas atoladas de coisa, né, gente? E não só isso, né? Ficamos doentes também. Sim, Nossa inclusive Senhora. sigo firme e forte. É isso. Gabriela que lute para editar as... Aí, ó. É isso. É isso. Então. Mas, Tatazinha, voltamos com tudo, não é mesmo? Voltamos. Inclusive, voltamos com novas propostas, né, Gabi? Sim, logo vocês vão saber mais sobre isso, tá? Mas, já dando aí um spoiler para vocês, teremos um quadro novo, né, no nosso podcast, para até ajudar a melhorar na nossa pontualidade e também diversificar aqui para vocês, que vocês vão gostar pra caramba. Isso aí. Espero que vocês gostem. A gente vai avisar para vocês lá no Instagram. Isso mesmo. Então, Tatazinha, e voltamos com tudo também, porque vamos hoje fazer um belíssimo episódio de casos de terror. Isso mesmo, amiga. Oi, gente, poltergeist, sério. É isso. Falaremos hoje sobre poltergeist, né? Que, assim, só contextualizando, é um fenômeno sobrenatural que caracteriza por manifestações físicas, né, Tatá? E, assim, pra dar uma contextualizada mesmo, a gente sempre tem aquela pessoa, assim, que confunde, né? Eu também, às vezes, confundia. Então, eu vou começar falando que existe uma grande diferença entre poltergeist e assombração, tá? Primeiro, o poltergeist, o motivador, né, desses fenômenos, ele vem sempre de uma pessoa. E já as assombrações, né, elas são geralmente associadas a locais, né, que podem, assim, persistir por anos, séculos, né, que é o que a gente costuma ver bastante, que a gente já falou muito aqui, já contou várias histórias, inclusive, vai lá maratonar nossos outros episódios, né? E, dito isso, nós vamos trazer aqui hoje para vocês casos sobre esses fenômenos, né, Tatazinha? Isso aí, gente, a gente trouxe aqui 5 casos de poltergeist para vocês, né? Tanto no Brasil quanto fora, vocês sabem, a gente sempre gosta de dar uma palhinha em coisa que aconteceu aqui no nosso Brasilzão, né? Sim, exatamente. E assim, afinal de contas, vai que tá perto de você, você fica cagado junto com a gente, né? Dependendo do local. Exatamente. Então, ninguém vai sofrer sozinho. É isso. Então, assim, já pedimos desculpa, mas ninguém mandou você ouvir o nosso podcast. Mas continue assistindo no caso. Desse jeitinho. Isso mesmo. E assim, se você tá escutando esse podcast pela primeira vez e gostar, vai lá, maratona a gente. Nós temos vários outros episódios de terror e de outros temas também, né? Se você quiser mandar sugestão, história pra gente, manda lá no nosso e-mail, que é jacocast.contato@gmail.com, ou pelo Instagram. No Instagram nós somos JacoCast. Nós somos JacoCast em todas as redes sociais, tá? Eu também não sei por onde você tá ouvindo, se é pelo Spotify ou pelo YouTube, mas vai, curte, compartilha com seus amigos, com seus inimigos também. Né? Isso, gente. Pega aquele episódio que você achou péssimo, manda pra aquele amigo que você... é amizade falsa, sabe? Manda pra ele. Isso mesmo, exatamente. Dá lá 5 estrelas no Spotify, comenta lá no nosso Instagram, manda DM pra gente, dando sugestão mesmo, feedback, a gente agradece muito. E vai seguir a gente no Instagram, tá? Vocês estão precisando fazer isso aí. É isso mesmo. Vai seguir a gente, vai stalkear, dar uma curtida nas fotos que você não curtiu. Enfim, né? Exatamente, papel de vocês aí. Por favor. Então, Tatazinha, por que você não conta pra gente a primeira história?
Então, Gabi, vou começar, né? O primeiro que eu vou contar é um caso, assim, que, inclusive, vou até dar uma complementada, né, no que você falou sobre o que é o poltergeist e tal. Muitas vezes, o que se diz como científico, né, sobre os fenômenos de poltergeist e tal, é que o fenômeno, ao invés de ser algo assombrando ali, né, aquela pessoa, pode ser, na verdade, algo causado pelo subconsciente de alguém, sabe? Tipo, às vezes a pessoa pode manifestar uma habilidade psicocinética, dependendo, sem ter consciência disso, né? Principalmente dependendo da variação ali do humor da pessoa, dela estar passando por algo, enfim. Isso seria o ponto de vista científico, né, a respeito disso. Esse caso que eu vou contar agora é da Carol Compton, né? Sim. Que aconteceu lá na década de 80. O que foi que aconteceu com ela? Ela tentou trabalhar como babá, só que não estava dando muito certo, amiga. Que o que estava acontecendo? Primeiro, né, a primeira vez que aconteceu, né, ela estava andando pela sala ali da casa de onde ela trabalhava, e aí, de repente, um quadro que estava na parede, que tinha, tipo, anos sem ninguém nem tocar naquilo, só caiu. Entendeu? A hora que ela passou. Simplesmente, puf, caiu. Aí, depois, um incêndio foi provocado, assim, né? Apareceu na casa onde ela cuidava de um bebê. E aí... e não foi um só, não, tá? Apareceu, tipo, aleatoriamente, vários dias na volta da casa, assim. Uma loucura. E apesar de tudo, os pais do bebê só demitiram ela quando pegou fogo no quarto da criança. Meu Deus! Pegou fogo em volta na casa inteira, mas o problema foi só quando pegou no quarto da criança. Aí eles decidiram mandar ela embora. Aí eles entenderam, dela, né? Porque não tem condição uma pessoa deixar... Oh, meu Deus do céu. Enfim, continuando. E aí, depois, né, de um tempinho, ela conseguiu outro emprego como babá. Aí, dessa vez, era na casa da família Tonti. Ou Tonti, não sei como que fala. Enfim. E aí, né, quando ela começou a trabalhar lá, não demorou quase nada de tempo para vários objetos começarem a voar pela casa, sabe? Aí o quarto da filha do casal, que tinha 3 aninhos, né, que era de quem ela cuidava, começou a pegar fogo também. Meu Deus! E aí, assim, ainda bem ninguém ficou ferido, né? Enquanto aconteceram esses incêndios e tal. Só que aí, dessa vez, os pais da criança não foram tão compreensíveis, né? Eles acusaram ela de incêndio criminoso e tentativa de homicídio. E aí ela foi presa, ficou presa por 16 meses. Só que lá dentro da cadeia ainda estavam acontecendo os fenômenos. Meu Deus! Perseguiu real ela. Perseguiu, foi loucuragem mesmo. E aí, tipo assim, lá dentro o pessoal chamava ela de bruxa, sabe? Aí os que sempre tem, né? Nos filmes, pelo menos, tem os grupos de orações lá dos presos e tal. Aí esses grupos de orações que tinham lá dentro da prisão que ela tava, eles rezavam para se livrar dessas assombrações e não sei o quê. E aí, no fim das contas, ela foi condenada mesmo, né, por crime. Crimes. Pelo crime. Mas o juiz, ele falou assim, não, ela já passou 16 meses presa, né, porque ninguém pagou a fiança dela. E aí falou que os 16 meses já tinham sido suficientes. E aí ela foi solta, né? Já tinha pago a pena. Então, depois disso, ela escreveu um livro. Né? O livro chama
a verdadeira história da babá que eles chamavam de bruxa. Eu tô doida pra ler esse livro, deve ser mó bom. Fiquei interessada também. Pois é, menina. Vamos E aí ter que foi ler. isso, o que passou com Compton. Muito bom. Nossa, muito bom mesmo. Tem uma aqui que eu vou falar pra vocês depois, que ela tem uma pegada assim também, de tipo, perseguir, né, a pessoa, assim. Mas ok. O próximo que eu vou ler pra vocês, Tatá, que no caso é meu primeiro, né, óbvio, vai ser um BR, entendeu? Gente como a gente, pra começar É assim. isso aí. Eu também trouxe um BR. Bom demais. Então, é a história, né, de uma família composta pelo pai, pela mãe, por 3 filhos, que era um menino de 8 anos, uma menina de 12 e uma menina de 15, tá? Eles viviam na zona rural do Rio Grande do Sul, na cidade de Caiçara, tá? Bem assim, rural mesmo. Em 2014, o que aconteceu? Começou a rolar umas paradas estranhas na casa deles, tá? Uns barulhos estranhos, umas batidas nas paredes, assim. Uai. E eles já estavam achando meio estranho, sabe? Os barulhos estranhos. E aí, eles começaram a perceber que, tipo, vinha nos quartos, quando eles não estavam nos quartos. Esse barulho forte de alguém batendo, assim, nas paredes, nas portas, né? E aí, quando eles corriam, porque eles achavam que era alguém, né? Fazendo alguma... Sim, né? De repente a casa toda tá batendo. Fazendo alguma brincadeira, ou sei lá, né? E aí eles chegavam lá correndo, e quando eles chegavam lá, parava. Na mesma hora. Então, teve uma vez que isso aconteceu, e o pai já ficou, assim, meio desesperado, assim, preocupado, né? Irritado até. Porque não era uma coisa comum lá na cidadezinha deles lá, né? Então, sim, imagina se era uma rocinha pequena, todo mundo devia se conhecer, né? Sim. Então, o que ele fez? Ele ligou pra polícia, né? Tem alguém me perturbando, vou ligar pra polícia. Ligou pra polícia e foi um policial lá pra poder ver, né, o que estava acontecendo. E aí, nesse dia, além das batidas nas portas, nas paredes, quando o policial chegou lá, começou a chover pedra. Que? Pedra mesmo, pedra. E aí, caía pedra do lado de fora da casa e do lado de dentro. Pensa, velho. E os policiais vendo também, né? E o policial vendo. E aí, o que aconteceu? Eles esconderam, assim, embaixo da mesa da cozinha, assim, sabe? Todo mundo lá, assim, porque tava literalmente chovendo pedra dentro da casa. Que isso, velho? E assim, eles tentaram se esconder embaixo da mesa, mas mesmo assim, ainda ficaram um pouco machucados, né? Porque... é uma mesa, né? Só que assim, destruiu tudo, assim, sabe? Na casa deles. Que isso, não pensa, tudo. chovendo pedra dentro de casa, velho. Sim. Não, se esse policial não tivesse visto, ninguém ia acreditar, não. Sim. E assim, foi surreal. E como eles saíram de lá, assim, desesperados, óbvio. Teve até uma comoção, assim, no Brasil, sabe? Teve reportagens sobre isso e tudo. Lá na época, né? Em 2014. E assim, os eu ia falar que eu vizinhos... achava que eu tinha visto alguma coisa disso mesmo. Foi uma comoção, assim, da cidade toda também, sabe? Eles queriam ajudar eles. Eles foram abrigados, assim, numa escola lá próxima da casa deles, né? Óbvio. E assim, todo mundo querendo ajudar. Até o prefeito falou que ia pagar pra eles. Ofereceu, né, ajuda psicológica, né, pra eles, assim, de terapia, essas coisas. Pra ajudar, né? Porque realmente foi uma coisa muito bizarra. E ao longo do tempo, assim, não muito tempo, né? Ao longo, assim, dos dias, vamos dizer assim, a filha mais velha deles, de 15 anos, né? A filha mais velha deles, de 15 anos, ela começou a demonstrar uns aspectos de possessão. Ela tava agressiva, tava mais, assim, meio... parecia que ela tava com alguma questão ali. Aí, com esses aspectos que ela tava demonstrando ali e tudo,
acabou chamando, como também tava tendo essa coisa, né, do Brasil todo, tá falando sobre isso, então os olhos do Brasil estavam atentos a essa cidade, né? Sim. Então acabou chamando a atenção de um médium exorcista que foi até lá tentar ajudar a expulsar essa coisa dela, entendeu? Ou daquela energia ali que tava rondando essa menina. Uhum. E aí, ele realmente foi lá, e o ritual exorcista dele, de exorcismo, né, durou umas 4 horas. 4 horas só? Mas ininterruptas, assim, foram 4 horas diretão. E aí, tem até registro, assim, de vídeo desse momento e tudo. Uhum. E aí, meio que resolveu, assim, depois desse momento, depois desse exorcismo, né, que ela passou, ela começou a melhorar. Foi melhorando. E as coisas também estranhas pararam de acontecer ali com a família, tá? Uhum. Ainda bem, tudo ótimo. Só que mesmo assim, a família, óbvio, não se recuperou, assim, ela... Claro, né? Pensa a sombra psicológica disso. Qualquer barulhinho que desse, eu ia achar que tava chovendo pedra de novo, eu tô doido. Sim, e assim, a família resolveu demolir a casa, ela demoliu a casa toda, assim, destruiu mesmo. Vendeu lá o terreno e eles se mudaram, assim, daquela Melhor cidade. decisão, né? Porque tem um povo muito louco que segue morando nos lugares. Eu não entendo esse povo, não. Eu nunca ia conseguir fazer isso. Pensa, eu jamais também. Não, você é louco, tio. Né? E assim, eles podiam até, tipo, como deu essa coisa, né, de teve uma faminha e tudo no Brasil, eles podiam até ter usado isso, montado a casa lá pra poder ter visitação, essas coisas, podia ter dado certo até umas coisas assim, sabe? Ah, mas o preço não vale. É isso que eu falo. Pra mim não Várias vale. pessoas poderiam ter feito isso, mas eu concordo totalmente com o que eles fizeram, porque era o que eu faria, entendeu? Tchau, não quero nunca mais ver nada. Assim, eu podia até não demolir o lugar, porque eu não ia querer ver mais o trem, né? Mas ficar lá, não ia ficar, não, filho. Sim. Mas eu acho que eu teria demolido, sabe por quê? Eu fico pensando duas coisas. Uma, quem iria querer comprar uma casa que teoricamente teve esses rolês, sabe? Uhum. E segundo, ai, sei lá, vai que teoricamente não fosse um poltergeist, né? Fosse uma assombração, algo do tipo, e tivesse lá na casa, entendeu? Só demolindo mesmo pra acabar com tudo. Sei lá. Não, Teoricamente, sim. né? Mas eu tô falando, tipo assim, podia até não demolir, porque eu não ia querer voltar lá, saca? Ah, Qualquer sim. coisa assim. Não tô falando que eu escolheria não demolir por X motivo. Simplesmente ia sair correndo e foda-se, entendeu? Sim. Ai. Entendo. Ai, Tatá. E aí, conta a sua próxima pra nós. Bom, amiga, a minha próxima, já que você trouxe a sua brasileira, eu vou trazer a minha brasileira também. Show. Só que esse poltergeist aqui é lá do Jaboticabal. Adorei. Isso aconteceu no ano de 1965, né? Que tinha uma menininha que ela tinha 11 anos. O nome dela era Maria José Ferreira, já nasceu com o nome de velha, né? Sim. Mas vamos continuar. Eu não consigo imaginar uma menina de 11 anos chamada Maria José Ferreira. Enfim. O que aconteceu com ela, coitadinha? A casa dela, lá no Jaboticabal, né, foi mais ou menos o mesmo esquema dessa casa aí, desse povo aí que você contou, viu? Ixi. Primeiras coisas começaram a acontecer lá. Foram que pedras, tijolos começaram a se materializar no ar. Gente, muito parecido. E aí era arremessado contra a casa, sabe? Tipo, surgia assim no ar e vá na casa. Nossa. Bem, bem louco, assim. E aí,
né, passando mais um tempo, as pessoas que estavam passando por lá, né, e tal, que moravam lá, começaram a ser atingidas por esses tijolos e pedras. E aí tudo começou a ficar mais grave, né? E aí os pais dela já pensaram de cara, né? Não, isso daí é, sei lá, coisa muito louca. Eu vou chamar um padre, um sacerdote, né? Não sei se era um padre, se era um pastor, enfim. Aí chamaram ele lá para poder fazer um exorcismo na casa. Só que depois que o cara foi lá, só serviu para deixar o espírito mais puto. Só, meu filho. Eu diria, né? Porque padre não é qualquer padre que pode fazer exorcismo. Acredito que devia ser um pastor. Enfim. E aí, depois que ele foi lá, minha filha, o espírito ficou puto. E aí ele passou a fazer assim: eu tava brincando antes, agora eu não tô mais. E aí, minha filha, passou a pegar os móveis, arremessar os móveis. Nossa! Minha filha, e aí do nada na casa dava uns barulhão, assim, que quem passava na rua escutava, saca, os barulhos. E aí a menina, né, a Maria José, ela passou a ser diretamente atacada. E aí ela sofria golpes, assim, do nada, saca? Tipo, não tinha nada, de repente, sei lá, tomava um socão, sabe? Nossa! E aí aparecia marca de mordida nela, um monte de roxo passou a aparecer no corpo. Coitada, foi pesado. Tipo assim, pra você ter uma noção, amiga, teve uma vez que eles precisaram tirar 55 agulhas de dentro da menina. Meu Deus, de dentro dela? De dentro dela, 55 agulhas. Coitada. E fora a tentativa de sufocar ela, né? E ateava fogo também. Eles gostam de um fogo, né? E aí os pais já não sabiam mais o que fazia, né? Porque coitada da menina, estava sendo atacada igual uma loucura. E aí eles foram atrás de um médium. E aí esse médium falou o quê? Que a Maria José, que teria matado uma pessoa na sua vida passada e agora estava condenada a passar a eternidade sofrendo nas mãos desse espírito. Só que isso aqui, amiga, vamos falar sobre reencarnação, né? Vamos falar aqui sobre reencarnação. É o seguinte, acabou aquela vida ali, teoricamente era para zerar e começar outro ciclo, né? A partir dos meus estudos, né? Vamos lá, fonte, vozes da minha cabeça, não, coisas que eu já li, mas que eu não lembro de onde eu tirei. Mas teoricamente não tem, tipo, alguma coisa no espiritismo que fala que, tipo, se você fez alguma coisa, sei lá, ruim, assim, tem aquela parada do karma, né? Você volta mais Exatamente. com peso. Mas é você com você, né? Então, acho que, tipo... Isso, não é pra vir um espírito de alguém que se prejudicou e te punir. Na verdade, essa pessoa, esse espírito que veio para te punir, em teoria, não se desgarrou da outra vida ainda. Entendeu? Sim. Tipo assim, digamos que se esse médium fosse alguém de uma casa espírita, alguma coisa assim, tentaria guiar o espírito para a luz, para vamos um dizer centro. Assim. Para a luz, vamos dizer assim. Não, para um centro espírita mesmo, enviar para algum lugar assim, para que as pessoas lá, né, que sabem o que estão fazendo, para que eles ajudassem, né? Ele a ir para a próxima etapa, né? Seja lá qual for. Mas para sair dessa, entendeu? Agora o cara ou a mina, né, sei lá, pega e simplesmente fala que ela tá condenada a passar a eternidade sofrendo nas mãos do espírito. Sei não. Aí é de fuder o cu do palhaço, né? Vamos combinar. Sim. Vamos combinar, porque, tipo assim, realmente existe, mas é isso, né? Fazer o quê? Que baita ajuda, né?
Aham. Enfim. E aí, é a partir dessa ajuda maravilhosa que eles tiveram, a menina, quando fez 16 anos, ela cometeu suicídio tomando veneno. Nossa, coitado. É. É, E mas aí, depois até disso, demorou, né? Vamos dizer a verdade. dos 11 aos 16, passou 5 anos nessa sofrência, coitadinha. Uhum. E aí, quando ela faleceu, tudo parou. Não teve um A mais. Sim. Parece que ela fica. Poltergeist, né? Ele fica ligado a uma pessoa real, assim. Tipo, é a pessoa. Pois é, É, coisa. caraca. Mas eu fiquei putaça com esse médium, né? Seja lá quem for. Sim, Você não ajudou em nada e só piorou a situação, é isso. exatamente. Exatamente. Então, Tatazinha, o meu próximo esse relato, né? Ele acontece no ano de 1967, a respeito de um advogado alemão que era uma pessoa cética, né? Até então, e ele começou a presenciar vários eventos estranhos, assim, no seu escritório, né? No prédio, aqueles prédios comerciais, né? Vamos dizer assim. No seu escritório, tá? O que acontecia? A impressora, ela cuspia tinta, as gavetas se abriam, o telefone ficava tocando com chamada perdida o Ó, tempo todo. E assim, como essas ligações eram super frequentes, ele já tava ficando maluco. Aí ele chamou, assim, uns técnicos, né, de telefonia, assim, pra poder analisar se tinha algum defeito, e eles ficaram semanas analisando e não acharam nada. De nada de defeito, nenhum defeito. E assim, um jornalista alemão, né, ele monitorou as ligações desse cara, sabe? E ele, e ele gravou mais de 600 chamadas. E o Nossa mais, Senhora. sim, mas você não tá nem entendendo. O mais bizarro é que os telefones eles já estavam desligados, tá? Como assim? Porque o cara ficou tão maluco que ele não aguentou mais e desligou os Ó, telefones, entendeu? que doideira. E mesmo assim continuava tocando. Outra coisa também. Deus me livre. Sim. Outra coisa. Não, e outra coisa. Num período de 15 minutos, tinha 46 chamadas. Algo que é impossível para o mecanismo, né, de chamada, de descagem lá da época. Ó, Então, tipo, é impossível um telefone receber em 15 minutos 46 chamadas. Entendeu? credo. Em 64, em 67, no caso, né? Uhum. Então, assim, era mais bizarro ainda, né? Chegou um ponto de um dia, assim, todas as lâmpadas do prédio apagarem num estouro, assim. Deu um estrondo e todas as lâmpadas do prédio apagaram. E aí o cara Eita. já tava começando a ficar preocupado, né? Só agora? Só agora. E assim, os amigos dele começaram a insistir com ele, que ele chamasse um parapsicologista, né, para poder analisar. E ele chamou um cara chamado Hans, tá? E assim, que com o tempo, né, ele viu e ele falou, olha, eu creio que aqui a gente esteja se tratando de um caso de poltergeist, tá? E ele falou com ele que esse poltergeist estava concentrado nas ações de uma aprendiz lá de secretária lá que tinha 19 anos, chamada Annie Mary, que andava lá pelos corredores, né? Porque ela trabalhava lá naquele prédio como secretária. Esses espíritos gostam de atormentar a mulher, né? Sim, então, quando eu estava fazendo pesquisas assim sobre poltergeist, assim, de definições e tudo, e dizem que esses parapsicologistas, eles afirmam que a maioria das vezes esses casos estão atrelados a mulheres e adolescentes, entendeu? Então, que é a maioria dos casos mesmo. Então, realmente, eles gostam de mulheres mesmo.
Pois é, que loucura. Sim. E aí, quando eles fizeram essa análise, né, eles começaram a realmente analisar as ações voltadas para essa menina, né? E aí eles viram que tinha um lustre gigante lá, que toda vez que ela passava embaixo dele, o lustre se mexia, assim, de uma forma meio brusca, sabe? Tipo, se mexia. E todas as vezes que ela tava no escritório, as luzes ficavam piscando. Olha só. De uma forma bem sutil, mas ficava piscando quando ela tava lá no escritório. Aham. E, assim, eles até perceberam que quando ela ficou doente, ela ficou afastada lá do escritório por umas 2 semanas, as coisas pararam de acontecer. E aí, quando ela retornou, tudo voltou. Uhum. Eita porra. E assim, a polícia criminal até foi lá investigar, não achou nada fraudulento lá, sabe? E assim, quando eles até trocaram, eles não, mas enquanto estava rolando a investigação, né? Eles trocaram as lâmpadas, elas explodiram. Ó. Trocaram, novinhas, explodiram, né? E enquanto eles estavam fazendo essas análises, as coisas, os objetos ficavam se mexendo e tudo, entendeu? Então, tipo assim, a porta abria, gaveta abria, sabe? Essas coisas assim. Uhum. Então, foi meio estranho, sabe? Eles viram, né? Eles, tipo, não decretaram nada. Eles falaram, olha, nós não achamos nada fraudulento aqui, que pudesse provar que essas coisas que estão acontecendo é alguém tentando enganar vocês, ou é ela fazendo algum tipo de brincadeira ou alguma coisa, né? Não podemos provar nada aqui. Tchau. Entendeu? O cu ficou na mão, mas eles disfarçaram certinho, né? Sim. E assim, parecia que a menina, sabe, ela realmente queria ajudar, sabe? Ela não tava fazendo nada, assim, ela fazendo alguma coisa, não, sabe? Porque ela ficou disposta lá, realmente ajudar, tanto é que ela tava, assim, incomodada, sabe? Meio que se sentindo preocupada com a situação também, né? O que tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo, teoricamente, ao meu redor, né? Comigo, né? E eles até... ela permitiu, né, que eles fizessem análises, vamos dizer assim, estudassem o caso junto com ela e tudo. Mas, assim, ficou meio que por isso mesmo, né? Mas o que aconteceu? Eles perceberam que era realmente, não era no escritório, no lugar, era ela. Porque... onde ela tava. Sim, porque seguia ela na rua, né? Tanto é que ela tem um relato de uma vez que ela tinha um noivo, né? E uma vez ela foi no boliche, que era onde ele trabalhava. E ao chegar lá, todos aqueles dispositivos eletrônicos que mostravam as pontuações, essas coisas, ficaram malucos, assim, girando, assim, ficou literalmente maluco. E o namorado dela ficou tão assustado, assim, sabe? Já tava... Ele também já devia estar no ápice, né? Porque isso daí não deve ter sido a primeira coisa que aconteceu com eles, né? Então, assim, ele ficou tão assustado que ele literalmente terminou com ela e sumiu, assim, não queria ver ela mais, sabe? E um tempo depois, mais pra frente aí desse relato, desse fato... Eu não posso nem julgar esse cara, porque eu não sei, não. Sim, né? E assim, um tempo depois desse relato, desse fato, ela ficou muito doente e morreu, sabe? Dó. Então, assim, coitada, ficou com dó mesmo, assim. Sim. Porque pesado. Pesado mesmo, né? Nossa, esse povo. Ai, é foda isso. E qual a sua última, Tatazinha? Gabi, o último, então, que eu trouxe é sobre o monge de Pontefract, né? Que é lá na Inglaterra que isso aconteceu.
se passou mais ou menos na década de 70 ali. Uhum. Esse, vamos dizer assim, essa coisa, né? Que não dá para Sim. dizer fantasma, mas enfim. Sim. Também foi chamado de monge preto, porque acreditavam que o que quer que estivesse acompanhando essas pessoas, né? Que tinha sido o espírito de um monge que foi morto no século XVI. Então, Gabi, essa família, né, se mudou para uma casa e de repente nessa casa as coisas começaram a ficar muito estranhas, porque os objetos passaram a se mover sozinhos. Foram encontrados alguns poços, assim, tipo, de um troço gelatinoso, sabe? Uma coisa mais esquisita. Pela casa. Alguns ambientes passaram a ser bem mais frios que outros, sabe? Sim. Enfim. E aí, como sempre, né, a pessoa que mais sofreu foi a filha do casal, que tinha 12 anos. Né? Ela está exatamente naquele padrão que você falou, Gabi. Sim. Mulher adolescente. Por exemplo, a minha primeira história, o poltergeist estava na menina que tinha 15 anos. Na minha segunda história, a de 19. Uhum. E Não, as e a suas minha... crianças, né? E uma a de outra é uma 11, a mulher. outra de 12. E a outra, acho que não, amiga. Porque se pensar, 80, quem trabalhava como babá era as meninas de 16 anos, 17 anos. Sim, verdade. Era nova também, adolescente também. Enfim, todo mundo dentro do padrão. Sim. Então vamos continuar. E aí, né, o que aconteceu? Um dia essa menina, ela estava no andar de cima da casa e começou a ser arrastada por uma coisa que segurava o pescoço dela, cara. Nossa. Tem noção? Não. E aí várias manchas ficaram no corpo dela, no pescoço, assim, né? Aí um tempo depois, ela também sofreu estrangulamento por um cabo de eletricidade, sabe? Nossa. Só que ela conseguiu sobreviver a isso. E aí, né, obviamente, né, que essa é a primeira coisa que todo mundo ia pensar, a polícia foi até o local para poder investigar, né, os pais da menina, né, porque achavam que eles Maus estavam tratos, espancando ela. Mas aí eles viram e tal, viram que não tinha nada demais. E ainda a vizinha da família, ela relatou para a polícia que acreditava assim na história deles, porque acontecia a mesma coisa na casa dela, só que com menos intensidade e menos frequência, sabe? E aí a solução para eles, né, naquele momento, foi fazer o que eu falei que eu faria lá no primeiro, que era abandonar a casa. Sim. Saíram da casa e foram embora. Aí eu me pergunto, né, Gabi, será que esse era mesmo poltergeist? Por que acho que caiu? tava mais pra assombração. Porque parou? Quando eles foram embora? Parece que sim. Parece que sim. Então talvez seja assombração, né? Até porque, às vezes, ó, como acontecia na casa vizinha também, às vezes era ali daquele terreno, né? Tipo, às vezes as duas casas eram um terreno só em algum momento, né? Pois é, eu pensei nisso. Só que igual falou aqui, né? Se concentrou na menina, né? Na filha deles. Aí não sei também, né? Fica em aberto aí. Fica o questionamento. Você, ouvinte,
Você acha que isso é uma assombração ou um poltergeist? É isso. Você, ouvinte, parapsicologista, diga pra nós. É isso. É isso. Você decide. Exato. Nossa, e já quero dizer que hoje, entendeu? Eu vou obrigar ali Arthur a vir dormir comigo agora, entendeu? Porque Ai. já estou com medo, entendeu? Então, é isso, né? Então, você que tá ouvindo a gente, vai compartilhar, entendeu? Curtir, comentar, fazer todas essas gracinhas, porque a gente não tá aqui pra passar medo, entendeu? À toa não, entendeu? É pra vocês se divertirem, tá? Então, assim, façam isso, né, Tatá? A gente fica aqui passando medo à toa pra vocês. Vocês não podem nem dar uma compartilhadinha. Tem dó da gente, não? Né? Nenhuma, né? Nenhuma. Pois é. Então vamos para as Tatazinha, indicações, Gabi. Bora! Beleza. Então, surpreendendo o total de 0 pessoas, trouxe hoje 2 filmes de terror, claro. Entendeu? Super dentro do tema, como sempre, tá? Sim. O primeiro filme que eu vou recomendar pra vocês, ele se chama A Marca do Medo. Tá? É um filme de 2014. Assim, dessa vez eu não vou saber informar pra vocês, assim, um stream que tenha ele, né? Que eu assisti, assim, baixei, assisti, né? Não recomendo piratarias, mas... Fica a dica. Fica a dica. Então, assim, tem um professor lá, né, de universidade, que ele faz perguntas para os alunos, ele pergunta, assim, sobre fenômenos, né, sobrenaturais, se existia mesmo ou não, se tinha provas ou não, e assim, ninguém soube responder, ninguém soube, né, dar uma conclusão para ele, então ele resolveu formar um grupo de 3 estudantes lá, para que eles analisassem um caso de uma menina chamada Jane Hope, tá? E assim, que aparentemente tinha assim uns demônios, né, umas coisas estranhas com ela. E aí o que acontece? Esse grupo ele pretende tipo raptar ela, né, prender ela lá num casarão e fazer estudos, né, analisar os acontecimentos. Uai, gente. Realmente é uma escolha muito sadia. É isso. E aí é uma série assim que testa, né, avaliar assim esses resultados, né? Eles tentam avaliar esses resultados, essas análises assim super científicas, vamos dizer assim, da querida Jane, né? E é bacana, tá? O segundo filme que eu vou recomendar pra vocês, ele chama Quando as Luzes se Apagam. Deus me livre. Sim, ele é um filme de 2016, ele tem lá na HBO Max, tá? Que é por onde eu assisti, então tem lá, tá? Ele é um filme que fala assim, tipo, tem uma menina lá que ela, desde pequena, à noite, assim, quando as luzes se apagam, ela ela não consegue distinguir o que é real ou não, assim, o que acontece com ela ali, tá? E aí, tipo, ela se muda, né? Ela fica grande, né? Fica uma pessoa adulta, se muda e tal, e espera que tudo aquilo, né, passe, né? Que seja só uma coisa de criança mesmo. Só que, o que acontece? As coisas que aconteciam com ela, começam a acontecer com o irmão dela, entendeu? Começa a acontecer os mesmos eventos. E aí a trama gira em torno disso, tá? Então, assim, é bacana, é bem bacana. Amiga, então, eu trouxe 2, né? Um foi um filme também. E o outro é um documentário. Sabe aqueles documentários que, aliás, inclusive, também surpreendendo o total de 0 pessoas, né? Eu trazendo documentário. Enfim. Mas tinha
uns documentários de assombrações no Discovery Sim. há mais tempo atrás. Tem mais tempo que não passa isso. E aí eu achei um, né, que não é de poltergeist, mas a situação lembra um pouco, né? Que chama Assombrações Espírito das Sombras. E esse, como eu falei, é do Discovery, né? Só que ele tá disponível no YouTube. A gente vai deixar o link aí pra vocês. É aqueles que faz a reprodução de cena, né? Que o povo vai contando e tem. Ai, vibes lendas urbanas, assim. Isso. Eu amo. Aí tem esse. Inclusive, se vocês não ouviram o episódio de Lendas Urbanas, pode ir lá ouvir. Isso mesmo, gente. Vai lá. Vocês não vão estar perdendo nada, não. Vocês não podem perder. Não mesmo. Vocês vão estar perdendo sim se vocês não forem lá. Isso aí. A propaganda negativa que a apresentadora faz. É isso. Meu Deus do céu. E o próximo, Gabi? É um, assim, que todo mundo já deve ter visto. Que até eu vi, né? Clássico dos clássicos? Não, clássico dos clássicos. Esse aqui é sensacional. Invocação do Mal, né? Sim. Só que o 2. O 2, ele conta a história do poltergeist de Enfield, né? Então, gente, vocês têm que ver. Porque esse poltergeist de Enfield, ele, além de ser baseado no caso real, né? Porque a maioria, tirando aquele da freira dos Invocação do Mal, os outros foram baseados em casos reais, tá? Se vocês não sabem, pesquisa lá o Museu dos Warren. Pesquisa lá os Warren, que vocês vão gostar. Aliás, a gente podia fazer um episódio deles, né, amiga? Sim. Boa ideia. Ideias. Vamos lá. Fiquem atentos que vai rolar, hein, gente? Fiquem atentos. E aí, esse caso foi o caso de fenômeno paranormal mais documentado do Reino Unido, assim, sabe? Eu arriscaria dizer quase que do mundo, né? Porque no filme mesmo você vê aquele tanto de repórter, de entrevista e não sei o que ia lá. Isso aconteceu na vida real, tá, gente? E a doida lá da mãe ainda ficou morando lá naquela casa até morrer. Mas enfim, isso não vem ao caso. Sim. Né? Mas assistam, gente. Poltergeist de Enfield, Invocação do Mal 2. Sim, perfeito. Inclusive, se você estiver curioso sobre a história real, né? Se você não leu ainda, a gente vai deixar aqui o link da BBC sobre a história real, né? Porque, inclusive, na época, entrevistadores da BBC estiveram lá junto com eles. É isso. Então, e aproveitando, vem falando sobre o filme Poltergeist e o fenômeno, né? Tipo, o Poltergeist mesmo. Tipo, porque já teve uns reboot dele, assim. E é um filmão também. É verdade. O do bonequinho, também. Né? Nossa Senhora. Não, aquele lá. Sim. Ó, e esse tem no HBO Max, tem na Amazon também, que eu já sei que tem também lá. Bom, muito bom também, ó. Já fica aí o extra. Deus abençoe o coração dos fortes. Amém. E nos abençoe também para todos dormirmos na paz de Jesus. E isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. E nós nos vemos na semana que vem, se tudo der certo. Amém. Isso aí, gente. Não esquece de avaliar a gente no Spotify, dar 5 estrelas para nós. Curte no YouTube as nossas histórias. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram, JacuCast. Gente, é JacuCast, só procurar JacuCast. Quem mais é Jacu aqui? É só nós. Gente. É isso. Então, tá fácil demais. É isso. Aguardem aí a próxima programação nova. E até o próximo episódio. Isso aí. Tchau. Bye, bye.
Boa Ai, noite. boa noite, Durma bem. beijos. Sonhe Amém. comigo. Pode deixar com você, graças a Deus. Tomara que Deus vai me abençoar, que eu vou sonhar com você e não com o poltergeist. Isso. Amém. Amém.